pessoal, nessa aula eu vou falar então sobre módulo e função modular. E aí nós vamos ver agora primeiro a definição de módulo, né? Depois são as equações e aí inequações de modulares, depois a gente vai para as funções. Bom, o que é o módulo, né? O módulo é definido da seguinte forma. O símbolo de módulo é definido como duas barras verticais com um número no meio, né? Então seria, por exemplo, assim, módulo de x, né? Seria, por exemplo, módulo de 2, seria módulo de menos 1. Esse seria o símbolo de módulo. O que significa matematicamente? Módulo de x ele é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Então, se a gente fizer isso aqui com 2, fica então raiz quadrada de 2 ao quadrado. Que vai dar 2 ao quadrado é 4. E a raiz de 4 é igual a 2. Então, módulo de 2 é igual a 2. E módulo de menos 1 ficaria então raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Daria a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, né? Porque menos com menos dá mais a multiplicação. Então ficaria 1. E raiz de 1 é igual a 1. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Peguei o módulo de 2, deu 2. Peguei o módulo de menos 1, o resultado deu 1. Então o que o módulo faz na verdade? Ele é uma operação matemática que converte o número da seguinte forma. Aconteceu o seguinte, se ele é positivo, ele se mantém positivo. Se ele é negativo, ele vai ser convertido para positivo, mas o valor não vai mudar, né? Aqui era 2, manteve 2 positivo. E também era menos 1, manteve-se 1, só que agora positivo, né? Então, essa é a função do módulo. Ele converte o número negativo para positivo e mantém positivo positivo, tá? O módulo dá sempre positivo pelo seguinte, ele é considerado a distância entre o número e o zero, ok? Se a gente pensar assim, vamos ter o seguinte, se eu tiver aqui a reta dos números reais, vamos lá, tem o zero aqui, vamos pegar um número aqui, 2, 2 e menos 2. Se eu calcular a distância do número até o zero, vai dar 2 para o 2 e também vai dar 2 para o menos 2, né? Então o módulo também pode ser considerado como a distância entre um número e o zero. Então, não importa se o número é positivo ou negativo, a distância é sempre positiva. Então vai dar isso também. Então deu 2 para o 2 e deu 2 para o menos 2, a distância até o zero, certo? Então, essas são as duas definições de módulo. Ou eu penso na distância do número até o zero, ou eu penso nessa raiz aqui. E aí, existem também maneiras de trabalhar com equações modulares. Vamos ver um pouco disso agora. Então, vendo agora as equações modulares, nós vamos ver algo do tipo assim. Módulo de x igual a 2, por exemplo. Como que eu vou resolver isso? Bom, eu sei que para o módulo da 2, o x pode ser 2, né? Se o x for 2, por exemplo, o módulo de 2 vai dar 2. Ou o x pode ser menos 2 também, né? Porque o módulo de menos 2 também dá 2, né? Lembrando que a operação que eu mostrei antes, é o número negativo para positivo. Então, tanto faz se eu pegar x igual a 2 ou x igual a menos 2, o módulo vai dar 2. Então, como a equação estava aqui, ó, módulo de x igual a 2, então a solução vai ser 2 ou menos 2. Por quê? Porque se x for 2 ou se x for menos 2, ambos o cálculo do módulo vai dar 2. Tá? Então, o que são as equações modulares? É isso aí, ó. Equação modular é toda equação em que a variável aparece em módulo. Então, nós vamos ter sempre x dentro do módulo. Então, vamos ver aqui mais um exemplo de equação modular, então. Então, temos aqui dois exemplos, né? Primeiro aqui, x mais 3, né? Módulo de x mais 3 igual a 8. E no outro caso aqui, módulo de 2x mais 1 é igual ao módulo de x menos 3. Então vamos lá. Se eu vou resolver aqui a equação, eu tenho que fazer igual eu fiz no anterior. Considerar positivo e negativo, né? Então, eu vou ter assim. Módulo de x mais 3 é igual a 8. Então, ou x mais 3 é igual a 8, ou menos x mais 3 é igual a 8. Né? Porque se está dentro do módulo, tanto positivo quanto negativo dá o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui x mais 3 é igual a 8, ou menos
x mais 3 é igual a 8, ok? Então, eu posso ter, então, se x mais 3 é igual a 8, x é igual a 8. Então, passando 3 para o outro lado, vai ficar menos 3. Portanto, x é igual a 5. No outro caso aqui, eu tenho menos x mais 3 igual a 8. Com a distributiva aqui, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Isso é igual a 8. Continuando então, menos x é igual a 8. Passo 3 para o outro lado, fica mais 3. Portanto, menos x é igual a 8 mais 3, que dá 11. Como o x está negativo, multiplica tudo por menos 1. Menos x vezes menos 1 dá x. E 11 vezes menos 1 dá menos 11. Então, a solução são os dois números, menos 11 e 5. Ok? Então, é assim que nós vamos proceder para resolver a equação modular. A gente vai ter que considerar sempre que o que está dentro do módulo pode ser negativo ou positivo. E vai dar certo. Então, aqui no item B, eu vou ter que extrair o módulo do cara que está à esquerda e também extrair o módulo do cara que está à direita. Vamos fazer primeiro da esquerda, e aí nós vamos ver o seguinte. O número que está à esquerda é 2x mais 1, então ele pode ser 2x mais 1, que é igual ao módulo, né, de x menos 3, ou pode ser menos 2x mais 1, só que é tudo isso no negativo, igual ao módulo de x menos 3. Aí eu vou extrair o módulo de x menos 3 agora, né? Extraindo o módulo de x menos 3, vamos pegar esse caso aqui primeiro. Eu vou ter aqui, ó, 2x mais 1 pode ser igual a x menos 3, e 2x mais 1 pode ser igual a menos x menos 3, né? E agora, esse caso aqui vai ficar assim, menos 2x mais 1 é igual a x menos 3, e menos 2x mais 1 é igual a menos x menos 3. Ok? Vamos chamar isso aqui, ó, de situação 1, 2, 3 e 4. Né? Gerei 4 equações aqui. Mas na verdade essas equações aqui são duas só. Veja aqui, se eu pegar a 4 e a 1, elas são iguais. Né? Por quê? A 1, ela está tudo positivo aqui, né? O 2x mais 1 e o x menos 3 estão positivos. E na 4, tem um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Só que se eu considerar que eu tenho esses parênteses multiplicando por menos 1, então estou multiplicando por menos 1 na esquerda e na direita. Então, eu posso simplesmente eliminar esses sinais aqui e ficar positivo. Então, a situação 1 e a situação 4 são as mesmas. Veja, a situação 2 e 3, as situações 2 e 3 são iguais também, porque se eu multiplicar tudo por menos 1 na equação 2, ela vira a equação 3. Certo? Então, quando eu multiplico tudo por menos 1, não altera a equação, né? Eu altero os sinais, porém o resultado final vai dar o mesmo. Então, se eu fizer isso com a equação 2, vai dar a equação 3. Se eu fizer isso com a equação 3, vai dar a equação 2. Então, elas são a mesma equação. Tá? Então, apesar de ter 4 situações, a verdade é que são duas. Tá? Então, ele vai escolher ou a 1 ou a 2. E vamos resolver aqui. Ok? Então, fica atento a isso. Se acontecer, se tiver módulo dos dois lados, você vai simplesmente ignorar um dos módulos e seguir com a equação pensando que tem módulo de um lado só. Ok? Ok, então dito isso, vamos resolver a equação 1 e a equação 2. Então, na equação 1, eu tenho aqui 2x mais 1 igual a x menos 3. Passo o x para o lado esquerdo, fica 2x menos x. Passo 1 para o lado direito, fica menos 3 menos 1. Então, 2x menos x vai dar x, que é igual a menos 3 menos 1, menos 4. Portanto, x é igual a menos 4. Se eu pegar a equação 2, eu vou ter 2x mais 1 igual a menos x menos 3. Fazendo o jogo de sinal aqui, eu vou ter 2x mais 1 igual menos com mais dá menos, então menos x.
Menos com menos dá mais. Então, mais 3. Passando o x para o lado esquerdo de novo. Então, fica 2x mais x é igual. Tem um 3 do lado direito aqui. Na verdade, não preciso colocar o sinal de mais, né? Passa esse 1 para o lado direito. Vai ficar menos 1. 2x mais x, 3x. É igual. 3 menos 1, 2. Então, agora o 3 passa dividindo, né? Então, x é igual a 2 terços. Ok? Então, essa é a maneira de trabalhar com equações modulares, tá? A equação vai ter a incógnita dentro do módulo. E nós vamos fazer sempre a extração do módulo, considerando que ele pode ser o número que está dentro do módulo. Pode ser positivo ou negativo. Ok? Muito bem. Agora vamos ver as inequações modulares, tá? Terminamos aqui as equações, vamos ver as inequações. Então, agora nas inequações modulares, nós vamos ver o seguinte. Quando for inequações, nós vamos ter o símbolo de desigualdade, né? Então, nós vamos ter assim, módulo de x maior que a, ou módulo de x menor que a, ou módulo de x maior ou igual a a, ou módulo de x menor ou igual a a, onde a pertence aos números reais, tá? Então, são as 4 possibilidades: maior, menor, maior igual ou menor ou igual, né? E aí segue o mesmo raciocínio, né? Eu tenho que ter o número que está dentro do módulo, ele pode ser positivo ou negativo, né? Pegando um exemplo aqui, ó, pegando o exemplo módulo de x maior que a. Aqui a reta dos números reais, e fizer as duas opções que eu tenho aqui, eu tenho ou x é maior que a, ou menos x é maior que a. Bom, se menos x é maior que a, eu multiplico tudo por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu fico com x menor que menos a. Por quê? Eu inverto o sinal do a, mas também inverto o sinal da desigualdade. O que é maior vira menor. Então, se eu tenho aqui 0, eu vou ter aqui o ponto a, ter aqui o ponto menos a, né? Então, minha solução vai estar onde? Maior que a, está para a direita do a, e menor que menos a. Então, está à esquerda do menos a, certo? Vamos pegar mais um caso aqui, ó. Vamos pegar o caso x menor ou igual a a. Se pegar módulo de x menor ou igual a a, mesma coisa. Vamos fazer aqui a reta dos números reais. Eu posso ter x menor ou igual a a. Eu posso ter menos x menor ou igual a a. Agora que eu multiplico por menos 1, fica o x maior ou igual a menos a. Então, daqui 0, a e menos a. Eu vou ter, então, como solução, um número que é menor que a. Então, está aqui. Maior que menos a. Então, está aqui. Então, ele é menor ou igual a a. Vem até aqui. Por que para aqui? Porque ele tem que ser maior ou igual a menos a. Então, ele vem até aqui. E aí tem outro ponto. Aqui é menor ou igual, né? Todo maior ou igual, menor ou igual. Então, tem que ter a inclusão do ponto A. Então, incluindo o ponto A, eu coloco no valor A um círculo preenchido. E no caso anterior, eu não tenho a inclusão do ponto A, então eu coloco um círculo vazio. Certo? Isso nós vamos fazer para resolver inequações. Se for um caso simples, como esse aqui, a solução vai ser simples também. Então, no primeiro caso aqui, como ficaria a solução? Ficaria x pertence aos reais, tal que x é maior que a e x é menor que menos a. Certo? Se eu fizesse no segundo caso, ficaria solução. X pertence aos reais, tal que menos a é menor ou igual a x, que é menor ou igual a a. Né? Isso aqui significa que o x está entre menos a e a. Então, esse é o caso da inequação, quando eu estou com esse caso simples aqui. Né? Eu tenho só x dentro do módulo. Se eu tiver x menos 2, x menos 1, x menos 4, x mais 1 dentro do módulo, né? Não for o x sozinho, eu estiver somando ou subtraindo algo, eu tenho que tomar um cuidado. Vamos ver um exemplo aqui de como ficaria uma inequação quando eu tenho esse caso aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui
módulo de x menos 2 é maior ou igual a 3x mais 1. Bom, o que está dentro do parênteses aqui pode ser maior ou igual a zero, né? Ou menor que zero, ou seja, positivo ou negativo. Se for maior ou igual a zero, então x menos 2 maior ou igual a zero, vai ficar x maior ou igual, passo 2 para o outro lado, 2. Se ele for negativo, se ele for menor que zero, então x menos 2 menor que zero, vai dar x menor, passo 2 para o outro lado. Então, nós vamos fazer a extração agora disso aqui. Fazendo a extração disso aqui, nós vamos ter no primeiro caso aqui, x menos 2 é positivo, né? Maior ou igual a 3x mais 1. E o caso de baixo aqui é negativo, então menos x menos 2 é negativo, maior ou igual a 3x mais 1. Então a minha solução ela tem que satisfazer isso que está aqui, isso que está aqui e o que eu encontrar aqui e aqui, ok? Então se eu fizer o primeiro caso aqui, ó, esse caso de cima, vamos ver o que vai dar. Eu vou pegar então essa inequação e resolver. Eu tenho aqui x menos 2 maior ou igual a 3x mais 1. Vamos lá, passo o x para o lado esquerdo, fica x menos 3x maior ou igual a 1. Passo o 2 para o lado direito, fica mais 2. Então, x menos 3x dá menos 2x, maior ou igual, 2 mais 1, 3. Então, eu vou ter menos x, maior ou igual a 3 sobre 2. Multiplicando por menos 1, vai ficar x é menor ou igual a menos 3 sobre 2. Agora, vamos resolver o outro caso, esse caso aqui. Resolvendo esse caso, nós vamos ter, se eu pegar essa inequação aqui, multiplicar por menos 1, eu vou ficar com x menos 2 menor ou igual a menos 3x menos 1. Né? Esse sinal de menos aqui vai ficar mais, e aqui vai inverter o sinal de todos os caras, né? Aí eu vou fazer o seguinte, passo esse x para o lado esquerdo, então x mais 3x menor ou igual, do outro lado eu tenho menos 1, e esse 2 passa para o outro lado, então fica mais 2. Então vai ficar x mais 3x, 4x, menor ou igual, menos 1 mais 2, 1. Portanto, x menor ou igual a 1 quarto. Beleza. Então nós chegamos aqui em 4 situações, ok? A situação que eu tenho que garantir que o que está dentro do módulo é positivo, que é o que está aqui. A situação que eu tenho que garantir que o que está dentro do módulo é negativo, é o que está aqui. Aí a solução, a primeira inequação, quando eu extrair o módulo considerando positivo, está aqui. E a segunda solução, quando eu extrair o módulo considerando o que está dentro do módulo negativo, está aqui. Então nós vamos juntar tudo isso aqui agora para encontrar a solução. Tá? Então, vamos ter o seguinte. Primeira situação, consideramos que o módulo tinha o que está dentro do positivo. Então a gente chegou à conclusão que x tem que ser maior ou igual a 2 e x menor ou igual a menos 3 sobre 2. E a segunda situação, nós chegamos à conclusão que o que está dentro do módulo é negativo. Portanto, x tem que ser menor que 2. Que quando resolvemos a inequação, deu que x é menor ou igual a 1 quarto. Agora aqui, as retas reais aqui. Então, vamos supor que aqui é o zero. Então, 2 está à direita de zero, menos 3 sobre 2 está à esquerda de zero. Então, temos como solução x maior ou igual a 2, vai estar aqui, maior ou igual, círculo preenchido, maior ou igual a 2, à direita de 2. X menor ou igual a menos 3 sobre 2, então, círculo preenchido, menor ou igual, e preenche aqui à esquerda de menos 3 sobre 2. Segundo caso aqui, nós vamos ter, primeira situação, vamos colocar as duas retas aqui, né? 0, 0. Primeira aqui é 2, segunda é 1 quarto. Bom, na primeira situação aqui, ó, x tem que ser menor que 2, certo? Menor que 2,
Então aqui, círculo vazio menor que 2. Segunda situação aqui, x menor ou igual a 1/4. Então, círculo preenchido menor ou igual a 1/4. Então agora aqui que vai ser a solução dessa inequação, pensando nessas 4 retas que estão aqui. Eu vou ter que usar como solução a intersecção dos conjuntos. Por quê? Porque eu tenho que satisfazer duas situações ao mesmo tempo. Não, vamos ver aqui a condição 1. Eu tenho que satisfazer que o que está dentro do módulo é positivo, ou seja, x maior ou igual a 2, e a solução, que é x menor ou igual a menos 3/2. Então, o que está na primeira parte aqui, x maior ou igual a 2, está nessa região aqui. E o que está como x menor ou igual a 3/2, está nessa região aqui. Então, não tem intersecção dos dois conjuntos. Um conjunto não tem elementos iguais ao outro conjunto. Então, eu não consigo ter elementos iguais no conjunto da primeira reta e no conjunto da segunda reta. Então, eu não consigo ter nenhum elemento na reta da solução. Então, a solução nesse primeiro caso aqui é um conjunto vazio. Já para o segundo caso, eu consigo ter elementos nas duas das que são comuns, elementos que pertencem ao conjunto dessa reta e elementos que pertencem ao conjunto dessa reta. Então, eu consigo satisfazer que o que está dentro do módulo é negativo, que é isso aqui, e a solução da inequação, que é isso aqui. Então, onde estão esses elementos? Esses elementos estão à esquerda de 1/4. À esquerda de 1/4, eu tenho elementos que estão no conjunto da primeira reta e no conjunto da segunda reta. Logo, eu consigo fazer intersecção. Então, minha solução seria, em 1/4, um círculo preenchido e todos os números menores ou iguais a 1/4. Então, eu consigo escrever a solução aqui. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1/4. Então, essa aqui é a solução da inequação modular que a gente começou lá em cima. Então, na inequação modular, tem que ter esse cuidado. Tem que garantir que você conseguiu manter o que está dentro do módulo positivo. Aí você resolve a inequação e chega em um valor aqui. Nesse caso, deu o menos 3/2. Depois você tem que garantir que o que está dentro do módulo é negativo, né, que deu esse caso aqui. Depois você resolve, que deu esse caso aqui. Chegamos na solução final, que deu conjunto vazio, quando eu garanto que é positivo, que está dentro do módulo, e x menor ou igual a 1/4, quando eu garanto que o que está dentro do módulo é negativo. Tá? Então, essa aqui é a solução. X menor ou igual a 1/4. Bom, vimos então equação modular e inequação modular, né? Também vimos a definição de módulo lá no comecinho. Vamos fechar agora a aula com funções modulares. Vamos lá. Bom, vimos então o que é módulo e agora vamos ver o que é função modular. Nada mais é uma função do tipo f de x igual a módulo de x, certo? Ou f de x igual a módulo de x menos 1. Sempre a variável vai estar dentro do módulo, né? Podia ser uma função quadrática, f de x igual módulo de x² menos 25, por exemplo. Ok? Então, vamos ver esse tipo de função aqui. Isso aqui é bem interessante porque quando eu falo de módulo, eu falo que o valor está sempre positivo, né? Se for menos 2, dá 2. Se for 2, também dá 2. Ou seja, se o número for positivo, vai dar positivo. E se o número for negativo, também vai dar positivo, né? Lembrando que a definição de módulo, né? A definição de módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, isso vai dar sempre positivo. Então, quando eu vou falar de funções, então lembrando que vai dar sempre positivo, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, uma função linear. Se eu tiver a função f de x é igual ao módulo de menos x mais 1. Se eu tiver essa função dessa forma, o que vai acontecer?
vai acontecer que quando eu fizer o gráfico dessa função, eu botei uma reta decrescente, porque aqui é negativo, né? Só que da seguinte forma. Vamos fazer a reta esquecendo o módulo, ok? Vamos fazer a reta esquecendo o módulo, então vamos lá. Então, esquecendo aqui o módulo, o que eu teria? Eu teria assim, se x é igual a zero, f de x seria mais 1, né? Não estou pensando no módulo aqui, tá? Esquece o módulo. Se x é igual a 1, f de x é igual a zero. E se x é igual a menos 1, então f de x vai dar 2, tá? Só uma atenção aqui, porque o x é menos 1, aqui ficaria menos da função, menos 1, então daria mais. Aí ficaria 1 mais 1, que daria 2, tá? Então, nós temos esses valores aqui. Então, desenhando esse gráfico, vou desenhar em verde, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho um ponto, então, 0 e 1. 0 e 1 está aqui. Depois eu tenho um ponto 1 e 0. 1 e 0 está aqui. Depois tenho menos 1 e 2. Menos 1 e 2 está aqui. Então, teria essa reta aqui, né? Que desce passando por esses pontos aqui. Então, estaria aqui a reta dessa forma aqui. Quando a gente pensa em módulo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a função, quando ela for a x negativos, né? Por exemplo, se eu pegasse aqui x igual a 2, f de x seria menos 1, certo? Que seria esse ponto aqui. Agora, quando eu falo assim, eu estou falando em módulo, então todos os valores que eu calcular negativo também vão dar positivo, né? Porque a hora que eu tiro o módulo, tudo fica positivo. Então, olha que interessante. A forma de construir a função, o gráfico da função, quando ela é modular, é bem tranquilo. Você vai pensar na função como se ela não tivesse módulo, e aí depois o que tiver negativo, você vai espelhar isso em cima do eixo x, para ficar positivo, né? Então, essa reta aqui, você vai pegar e converter ela para uma reta positiva. Então, o que vai acontecer? A partir desse ponto, a partir do ponto em que a função vale zero, né, ela está decrescendo, eu vou ter que inverter o sinal dela, porque não pode ter a função negativa, já que está dentro do módulo. Então, como vai ficar isso? Se eu pegar agora e aplicar o módulo, né, fazer o que está lá na função mesmo, o módulo, vamos ver os resultados como ficariam. Primeiro caso deu 1, módulo de 1 continua a dar 1. Segundo caso deu 0, o módulo de 0 vai dar 0. Terceiro caso deu 2, o módulo de 2 vai dar 2. E o quarto caso aqui deu menos 1, o módulo de menos 1 vai dar 1. É aqui que começa a mostrar a diferença, onde fica negativo. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai colocar x igual a 2, o y em vez de dar menos 1 vai dar 1. Então, vamos ter um ponto aqui. Então, a hora que você traçar o gráfico de uma função módulo, na verdade, ela vai ficar como mostrado aqui em azul agora. Eu vou ter a reta normalmente na parte positiva, sem mudar nada. Aí, a hora que começa a ficar negativa, em vez de ficar negativa, ela continua positiva. Então, ela vai subir dessa forma aqui. Então, a reta azul é a reta módulo de menos x mais 1. Essa reta aqui está descendo, chegando no zero, ela inverte e começa a subir. E a reta verde seria a função sem módulo, ok? Vamos ver mais um exemplo desse caso aqui, de função linear. Se eu analisar agora a função módulo de 2x menos 4, nós vamos ter assim, vamos pegar aqui alguns pontos. Se eu pegar o ponto x igual a 2, f de x vai dar módulo de 0, né? Que vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Se eu pegar x igual a menos 2, f de x vai ficar módulo de menos 2 vezes 2 dá menos 2, menos 4 dá menos 8. Se eu pegar x igual a 4, f de x vai ser igual módulo de
2 vezes 4, 8. 8 menos 4, 4. Né? Então, isso vai dar 0. Isso vai dar 8. Isso vai dar 4. Então, colocando esses pontos no plano cartesiano, ficaria como? Ficaria assim. Eu tenho o ponto x2, f de x0. Então, eu teria um ponto aqui. Eu teria o ponto menos 2 e 8. Então, x menos 2, y igual a 8. Então, eu teria um ponto aqui, menos 2 e 8. Se eu pegar agora o próximo ponto, que é o ponto x4, y4. Então, seria o ponto aqui 4 e 4. Então, está terminado aqui os pontos. Então, essa função, ela ficaria com o gráfico como? Igual o gráfico anterior. Eu teria uma reta que vai desse ponto até esse, e depois aqui ela faz isso. Ok? Então, a parte negativa da função está para cima do gráfico. E a parte positiva já vai estar para cima mesmo, então não vai mudar nada. Qual que é a parte positiva, qual que é a negativa? Vamos ver isso aqui, porque é interessante. Ó, como a função ela era crescente, ó, função crescente, A é positivo, então ela era um gráfico desse jeito aqui, certo? Então, essa parte aqui ó, já estava aqui, porque ela era uma função crescente, então ela já estava acima do gráfico. Essa outra parte estaria aqui embaixo, tá? E aí a gente tem que jogar ela para cima, porque ela tem que ficar positiva. A hora que a gente tira o módulo, fica positivo, então o gráfico na verdade fica dessa forma aqui, tá? Então, ó, o exemplo anterior eu fiz com bastante calma e mostrei a função primeiro negativa, mostrando como que ela ficaria sem o módulo e depois quando eu aplico o módulo, tá? Para mostrar que a parte negativa da função que vai para cima invertendo. Mas não precisa ficar pensando nisso, você pode fazer o módulo direto, como eu fiz no exemplo 2 aqui, e já traçar o gráfico da função dessa forma, ok? Então, vamos ver agora um exemplo de uma função quadrática, para a gente finalizar essa aula aqui. Porque o raciocínio é o mesmo, a parte negativa da função vai ficar positiva, ok? Vamos lá. Vamos pegar a função f de x igual x² menos 9. Claro que dentro do módulo, porque nosso objetivo aqui é estudar o módulo, né? Então, feito isso, vamos calcular aqui os pontos importantes do gráfico de uma função quadrática. Quais eram os pontos importantes? A gente tinha visto que tinha que calcular as raízes, né? Então, x² menos 9 igual a 0. Então, posso colocar x² igual a 9. Então, x é igual a raiz de 9. Portanto, x é igual a mais ou menos 3. Então, x1 é 3 e x2 é menos 3. Outro ponto importante que tinha era o valor c, que é o valor onde corta o eixo y. Então, já está indicado aqui que é menos 9. Ok. E outro ponto importante que tinha era x do vértice e y do vértice. X do vértice era menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ficar... Quanto que dá b aqui na função? B na função vai dar 0, né? Não tem o termo que está dependendo só do x na potência 1. Então, dá 0. Então, fica menos 0 dividido por 2 vezes 1. Então, x do vértice dá 0, porque o b é igual a 0. E, por último, o y do vértice. Y do vértice, que era menos delta sobre 4a. Então, y do vértice vai ficar menos, quanto que é o delta? b² menos 4 vezes a vezes c, né? Então, b é 0, então fica menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 9. Isso dividido por 4 vezes a. O a vale 1, então fica assim. Portanto, y do vértice vai dar 4 vezes 9, 36, e menos com menos dá mais. Então, fica menos 36 sobre 4. Então, y no vértice vai dar menos 9, né, que é 36 dividido por 4. Então, agora, com essas informações, vamos fazer o gráfico da função módulo de x² menos 9. Vamos copiar tudo isso aqui para baixo, para facilitar. Agora, vamos fazer o gráfico. Fazendo, então, igual nós fizemos no caso da
função linear, vamos primeiro mostrar como que seria a função sem o módulo e depois a gente mostra ela com o módulo, né? Lembrando que a função é módulo de x² menos 9. Então essa função, se eu fizesse o gráfico dela sem o módulo, eu teria que cruzar o ponto menos 9 em y, né? E teria que cruzar os pontos 3 e menos 3 em x. Então vamos fazer aqui menos 3, 3 e aqui o menos 9. Então essa função, ela seria uma parábola dessa forma aqui. Então esse seria o gráfico da função, se eu pensasse na função sem o módulo, né? Agora pensando na função com o módulo, eu tenho que pegar a parte negativa. Qual que é a parte negativa? A parte que está entre menos 3 e 3 aqui, ó. O negativo, né? Abaixo do eixo x. E colocar ela na positiva. Então, eu pego um ponto que eu conheço do negativo. No caso aqui eu conheço y igual a menos 9. E coloco lá no positivo. Então vai ficar aqui o 9, né? Positivo. E eu vou desenhar a função passando por lá. Então, eu tenho que manter o que era positivo da mesma forma e inverter o que era negativo. Então, vai ficar o positivo da mesma forma, o negativo vai inverter lá para o 9 positivo, e depois o resto fica igual. Então, isso aqui é o gráfico da função módulo de x² menos 9, tá? Isso para a função quadrática aqui dentro do módulo. Então, veja que tudo que é negativo, tudo que está abaixo do eixo x, vai ser refletido para cima como se fosse um espelho, né? Se você tiver um espelho, imaginar que o eixo x é um espelho, a parte de baixo vai ser refletida para cima dessa forma aqui. Então essa foi a aula sobre módulo e função modular. Então se a gente for pensar, nós vimos equações, inequações e funções modulares. Então nós vamos ter aqui como fazer os gráficos das funções modulares considerando isso aqui. Claro que não vai servir só para função linear ou quadrática, serve para qualquer função, tá? Então, na hora que a gente vê outra função, talvez a gente veja também o módulo daquela função. Por exemplo, as funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, certo? Então, tenha isso em mente, que o módulo vai dar sempre positivo, independente se o número que está dentro é positivo ou negativo, certo? É isso aí, quem curtiu dá um like e até a próxima aula.